né, mas a fisiologia do coração e das suas subunidades, a vascularização periférica, começando sobre as características do próprio coração. Vocês sabem, já foram mencionadas exaustivamente na anatomia no ano passado. Dois átrios, dois ventrículos, cavidades atriais menores, cavidades ventriculares maiores. As paredes atriais são menos robustas, né? Então são mais finas, as cavidades ventriculares são mais grossas, mais espessas, principalmente na região ali de septo ventricular e consequentemente na área de ápice, a região apical cardíaca. O que produz efetivamente uma força muito grande contrátil e que traz consigo uma massificação miocárdica também muito grande. Tá? Falando nisso, a gente tem assim um circuito, um círculo curto, a circulação curta e a grande circulação. Vocês já sabem muito bem sobre isso, não vou remontar. Informações importantes aí que o ventrículo esquerdo bombeia aí, uma quantidade de sangue para o corpo de aproximadamente 500 ml por minuto e, consequentemente, a gente tem um volume de ejeção ou débito cardíaco proposto por ele. Claro que a gente tem uma condição de trabalho cardíaco através de músculos que recebem informação elétrica do sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, sistema parasimpático, sistema vagal, simpático, os gânglios cervicais superiores, dentre eles um gânglio chamado de gânglio estrelado, e essas informações vão para o nodo sinoatrial, para o marcapasso biológico, para o nodo sinusal, fazendo com que a gente tenha ritmicidade no batimento cardíaco. Mas mesmo que eu tenha uma laceração desse nervo vago ou desses gânglios cervicais superiores, meu coração continua batendo. Meu coração tem a capacidade do quê? De uma autonomia, porque as células são células autoexcitáveis. Assim como as células de regulação intestinal, como a gente viu, por exemplo, nós temos células autoexcitáveis cardíacas. Então, mesmo lacerando essa inervação parasimpática, as autoexcitáveis trabalham em prol do batimento cardíaco. Essas células autoexcitáveis trabalham de qual maneira? É óbvio que pelo enchimento da câmara cardíaca. Então, eu tenho vários receptores de pressão nessa região cardíaca, principalmente em átrio direito, principalmente em átrio esquerdo, e esses baroreceptores ou baroreceptores percebem a chegada de sangue em ambos os átrios, e esses átrios obviamente tendem a dilatar. Essas células que percebem pressão enviam informação por uma conexão curta, por uma via curta para as células autoexcitáveis, e aí as células autoexcitáveis começam a deflagrar um impulso mioelétrico cardíaco. Então, mais uma vez, esses impulsos autoexcitáveis eles são normalmente deflagrados por um input, não é, por uma atividade mecânica de distensão da parede aí cavitária, principalmente parede cavitária atrial direita e parede cavitária atrial esquerda. Mas não obstante disso, é claro que o coração precisa daquela demanda elétrica que vem autonomicamente gerada. Então aqui eu tenho o átrio direito, eu tenho o átrio esquerdo, eu tenho o ventrículo direito, eu tenho o ventrículo esquerdo, comunicações aqui através das válvulas, tricúspide e bicúspide. No ápice do átrio direito eu tenho o nosso nódo sinoatrial. Então o nosso nódo sinoatrial ele fica na região apical, no ápice direito. Sem dúvida nenhuma, eu tenho a região troncular, vocês sabem muito bem disso, vocês viram em neuro, mesencéfalo de bulbo, região cerebelar, região cortical, e aqui eu tenho a saída do nervo vago, 14º nervo craniano, saindo do tronco, tá? E das minhas saídas, das minhas cadeias, ou da minha, melhor dizendo, cadeia ganglionar, né, simpática, a saída de um nervo excitatório. Então, o nervo que sai da saída ganglionar superior é um nervo que manda impulso excitatório para o coração, ao passo que o nervo vago vai mandar o quê? O nervo vago vai mandar informação inibitória. Significa que há um controle parasimpático inicial e um controle secundário do nódo sinoatrial. Então, esse nódo sinoatrial, ele vai o quê? Dissipar eletricidade para a cavidade atrial direita e depois dissipar a eletricidade secundária para a cavidade atrial esquerda. Se vocês notarem aí o vetor, ou melhor, o sentido, né, desse potencial elétrico, dá para notar que o nódo sinoatrial ele dissipa eletricidade no sentido descendente e anteriorizado. Então o vetor da dissipação elétrica vem de onde? Vem da base do coração em direção ao ápice. Já no lado esquerdo, o vetor da dissipação elétrica é um vetor para cima e para trás. Ele é para cima e para trás. Ou seja, é sentido caldo cranial e sentido posterior. Isso nos diz muito daqui a pouco sobre a interpretação gráfica do eletrocardiograma. Dependendo a direção desse vetor, a onda será positiva ou a onda será negativa. Então, primeiro eu tenho despolarização dos dois primeiros átrios, direito e esquerdo. Depois haverá despolarização ventricular. Tá? Então, esses átomos irão despolarizar de acordo com as
sensorial, nosso marca-passo fisiológico. Ele vai ser o que? Ele vai fazer o regimento da ritmicidade do batimento cardíaco. Bom, é óbvio que enquanto átomos recebem ou despolarizam, recebem esse potencial eletroquímico e despolarizam, eles vão contrair. Então, despolarização é igual a contração, repolarização é igual a relaxamento. Então, enquanto átomos contraem, as válvulas devem estar abertas e, efetivamente, os músculos papilares eles devem estar tracionados, porque a cordoária tendinosa fixa nos músculos papilares, ela deve estar o quê? Esticada. Então, eu tenho cordoária aqui tendinosa, que é fixa em músculos papilares nas bordas valvares. Então, eu tenho cordoária tendinosa fixa nos músculos papilares nas bordas valvares. Quando eu tenho abertura, efetivamente a cordoária está tensionada e o sangue está passando de átrio esquerdo para ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Agora, proporcionalmente a isso, esse potencial elétrico, depois que emana para átrios, ele tem uma parada, ele tem uma pausa em outro conjunto de corpos de neurônios ali entre os átrios e os ventrículos. Tem um outro nódo, que é o nódo átrio-ventricular, né? Não é nervo, artéria e veia, mas é o nódo átrio-ventricular. Tá? Então, o que eu tenho? Um nave aqui que vai receber o potencial eletroquímico de ambos os átomos, veja, um potencial eletroquímico convergente. Então, primeiro a despolarização de átrio direito e esquerdo, depois uma convergência desse potencial elétrico por um nódo átrio-ventricular. Sequencialmente a isso, à medida em que o potencial vai se emanando de base para ápice do coração, a necessidade de contração ventricular agora. E agora, para a contração ventricular, o potencial elétrico ele tem que ir para ventrículos. Mas há uma sequência lógica de dissipação elétrica para a massificação ventricular. Eu não posso despolarizar paredes ou despolarizar ápice, eu tenho que despolarizar uma região centralizada antes. Região centralizada se localiza quem? O nave, o nódo átrio-ventricular. Então eu começo a despolarizar o septo. Então a primeira região a despolarizar no ventrículo é a região septal. E essa despolarização ela ocorre em sentido absoluto descendente, mas em sentido relativo ascendente. De novo, essa despolarização ocorre em sentido absoluto descendente, mas em sentido relativo ascendente. O que você quer dizer com isso, professor? Se eu ampliar uma área septal aqui para vocês, veja, ela ocorre em sentido absoluto para baixo, no septo, mas em sentido relativo, as projeções das fibras elas estão o quê? Ascendentemente dispostas. É o que a gente chama de potencial elétrico em âncora. Veja, eu tenho um potencial elétrico em âncora. O sentido absoluto é descendente, mas o sentido relativo da despolarização é ascendente. Então, o que eu considero, professor? Eu considero o absoluto ou o relativo? Eu considero o relativo, tá? Então, nós vamos considerar que nessa região septal, o sentido da despolarização é um sentido que para cima, um sentido ascendente. Mesmo que absolutamente o potencial elétrico esteja descendo, eu vou considerar que o potencial elétrico esteja o quê? Subindo, porque ele é em âncora, tá? Então o vetor desse potencial é um vetor para cima, tá? Agora, quando eu chego na região ali de ápice do coração, daquela massa grossa ali, miocárdica, o vetor volta a ser um vetor o quê? O vetor volta a ser um vetor descendente, volta a ser para baixo. Tá? Então, mais uma vez, vetor de átrio direito para baixo, vetor de átrio esquerdo para cima, vetor de septo para cima, vetor de ápice para baixo. Agora chegou o momento de eu despolarizar quem? As paredes laterais ventriculares. Nesse sentido, o vetor volta ao quê? A subir, o vetor volta a ser para cima, o vetor volta a ser ao contrário. Então essa é a sequência de vetoração do potencial elétrico quando emana, por exemplo, de átrio até ventrículo, até o total do ventrículo. E o que é o eletrocardiograma? O eletrocardiograma é a representação gráfica da dissipação elétrica no coração. O eletrocardiograma é a representação gráfica do potencial elétrico que é dissipado no coração. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer uma linha base. Isso é uma onda básica do eletrocardiograma. Quem que eu tenho
Primeiro tem que despolarizar átomos, né? Então a onda P é a representação da despolarização atrial. Só que essa despolarização atrial, ela se faz no átrio direito e depois no átrio esquerdo. Claro que visualmente a gente não consegue distinguir a olho nu a contração do átrio direito em detrimento esquerdo, mas eletrocardiograficamente a gente consegue, tá? Como, professor? Através da onda. Então primeiro eu tenho uma onda de subida aqui na pior, tem um increase, depois um decay, ok? Então eu tenho uma subida e uma descida da onda P. Quando a onda P sobe, significa que eu tenho um potencial elétrico sendo dissipado pelo átrio direito. Então as ondas são inversamente proporcionais ao vetor de tráfego do coração. Se o vetor do átrio direito é para baixo, a onda P fica para onde? Para cima. Então a subida da onda P é a despolarização de quem? Do átrio direito. A subida da onda P é a despolarização do átrio esquerdo. E não é agora novidade para ninguém, a descida da onda P é a despolarização do átrio esquerdo. Então, o vetor do átrio direito está para baixo, a onda P começa a subir. O vetor do átrio esquerdo está para cima, a onda P começa a descer. Então, nesse sentido, eu vou começar a usar essa terminologia e vou usar também essa estratégia para a identificação do que está para acontecer aqui. Eu tenho um intervalo aqui, porque primeiro eu despolarizei a direita para depois despolarizar a esquerda e agora eu tenho um intervalo, eu tenho um delay. O que é um delay? É um atraso, um retardo no impulso elétrico. E esse retardo de impulso elétrico é dado pelo segundo nódulo, pelo segundo conjunto de corpos de neurônios aqui. Né? Então eu tenho um atraso do impulso elétrico para quê? Exatamente para o impulso não passar, para os ventrículos não despolarizarem, para os ventrículos relaxarem e receberem sangue ali. Tá? Então esse delay é para dar tempo de um relaxamento ventricular e acepção de sangue ventricular. Ok, pessoal? E esse atraso não gera potencial para magnitude de onda positiva e não gera potencial para magnitude de onda negativa. Esse atraso ele é identificado através do que? De um segmento, tá? Um segmento chamado de segmento PQ. Então eu tenho um segmento PQ, um segmento que vai de P a Q. Esse segmento PQ nada mais é do que um intervalo, né? O retardo elétrico dado no nódulo atrioventricular para que dê tempo dos ventrículos relaxarem e receberem sangue. Depois que os ventrículos relaxaram e receberam sangue, chegou o momento do quê? Os ventrículos contraírem, mandarem sangue para a passagem e para o que nós chamamos de pós-carga. Então aí entra a explicação do que é pré-carga e pós-carga. A pré-carga é a força que o sangue exerce em prol de vencer a resistência ventricular durante o enchimento, durante a diástole. De novo, pré-carga é a força exercida pelo sangue, veja, pré-carga é a força exercida pelo sangue em prol de vencer a resistência das paredes ventriculares durante a diástole. Pré-carga é a força exercida pelo sangue em prol de vencer a resistência das paredes ventriculares durante a diástole, durante o enchimento. Agora, depois que os ventrículos já encheram, chegou a hora deles contraírem para mandarem sangue para onde? Para o tronco pulmonar e para a aorta. Então eu tenho meu ventrículo esquerdo, tem que mandar sangue para a aorta, não tem? Agora eu tenho que vencer a resistência da válvula aórtica. Isso é a pós-carga. Então o que é a pós-carga? A pós-carga é a força que o sangue exerce em prol de vencer a resistência da válvula aórtica durante a sístole. Então o que é a pós-carga? De novo, o que é a pós-carga? É a força que o sangue exerce em prol de vencer a resistência da minha válvula aórtica durante a sístole. Então, quando o sangue tenta vencer a parede ventricular durante o enchimento, é pré-carga. Quando o sangue tenta vencer a válvula aórtica durante a sístole, é quem? A pós-carga. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Voltando e retomando. Então, a subida da onda P é o que? A despolarização do átrio direito. A descida, despolarização do átrio esquerdo por conta da inversão de vetores para a onda. O intervalo TQ é o intervalo dado pelo delay, pelo atraso no modo átrio ventricular, para dar tempo dos ventrículos
relaxarem e receberem sangue. Depois agora os ventrículos têm que fazer o quê? Contrair. Se o ventrículo tem que contrair, eu tenho que ver qual onda representa. Só que a próxima onda é qual? A próxima onda é a onda Q. Eu fiz a onda P, eu fiz o intervalo PQ. Então vamos lá, onda P, despolarização do átrio direito, despolarização do átrio esquerdo. Intervalo PQ é a pausa, certo? Pausa em quem? No nó do átrio ventricular. Onda Q, quem é a onda Q? Diga. Só desculpa, mas a pré-carga vencer a resistência do quê? Das paredes ventriculares, durante a diástole, durante o enchimento ventricular. E a pós-carga é na hora da sístole, que o sangue tem que o quê? Ser bombeado com tal pressão, deveras forte, para poder vencer a resistência da válvula aórtica. Tudo bem? Então vamos lá. E o que é a onda Q? A onda Q está o quê aqui, Janus? Está positiva ou negativa? A onda Q está negativa. Se ela está negativa, a onda Q significa que o meu vetor tem que estar para onde? Para cima. Então eu começo a despolarizar ventrículo onde? O meu, aqui comigo, o meu complexo QRS é para despolarização de ventrículo. A minha onda P foi para despolarização de quem? De átrio. Aí o meu complexo QRS é para despolarização de ventrículo. Só que o meu ventrículo começa despolarizando pelas paredes? Não. Começa despolarizando pelo ápice? Não. O meu ventrículo começa a despolarizar por quem? Pelo septo. E o septo despolariza para onde o vetor? Para cima. Então a onda fica para onde? Para baixo. Então a onda Q representa a despolarização septal. Despolarização septal. Beleza? Ótimo. Depois da despolarização do septo, é claro que o vetor continua agora em sentido descendente, em sentido daquela massa grossa miocárdica, em sentido ao ápice. E se é para baixo, a onda obviamente será para cima. Então a minha onda R aqui, não é? O pico R, representa o quê? A despolarização, vamos colocar aqui, apical, só para não esquecer, principalmente apical. Depois do ápice despolarizar, eu preciso começar a despolarizar as paredes laterais, tá? Do coração. E essa despolarização ela recebe vetor e envia vetor para cima. Então significa que a onda se torna o quê? Descendente, que é a tal da onda S. Então o que é a onda S? Representa a despolarização das paredes laterais ventriculares, ok? Então mais uma vez, revisãozinha. Subiu a onda P, despolariza átrio direito. Desceu a onda P, representa a despolarização do átrio esquerdo. Segmento PQ, a pausa no nó do átrio ventricular que não tem que os ventrículos relaxarem. Desceu a onda Q, despolarização septal. Subiu a onda R, despolarização de quem? Do ápice. Desceu para a onda S, despolarização das paredes laterais. Agora tem um outro intervalo. Veja só, eu tenho um intervalo chamado de segmento ST. Esse é muito, mas muito importante na detecção, por exemplo, dos infartos, tá? De pequena e grande monta, principalmente de pequena monta. Infartos aí que pegam, vão acometer e gerar uma área necrótica pequena. Então o que é o segmento ST? De S até T. E o que ele representa, pessoal? Ele tem uma onda positiva? Não. Assim como o PQ, ele não tem nem positividade de onda e nem negatividade. Então também é uma pausa. Então o segmento ST passa a ser também uma pausa. Mas é uma pausa em qual momento? Qual momento eu tenho a pausa? O que está acontecendo no meu coração para que eu tenha uma pausa de ST? Vamos dar uma olhada. Ventrículo não contrai? Contrai. Só que ele não relaxa assim, ó. Relaxa. Ele contrai. Dá uma pausa e relaxa. Então, entre o final da contração ventricular e o início do relaxamento, eu tenho uma pausa. Então, o que é o segmento ST? É a pausa feita, a pausa dada entre o final da contração ventricular e o início do relaxamento. Tá ok? Então, o que representa o segmento ST? O segmento ST representa a pausa entre o final da contração ventricular e o início do relaxamento ventricular. Então, o segmento ST é a pausa entre o final da contração e o início do relaxamento. Agora, é claro que o nosso coração não funciona como um ciclo elétrico, funciona como um vai e vem
Dormiu? Cordel. Funciona como um vai e vem. Como um vai e vem, professor? Assim, ó. Despolariza átrio, despolariza ventrículo. Repolariza ventrículo, repolariza átrio. Deu para entender? Despolariza de cima para baixo, repolariza de baixo para cima. Despolariza de cima para baixo, repolariza de baixo para cima. É nesse sentido. Sendo assim, qual é a sequência de onda? Sendo que a onda P era despolarização de átrio, a onda, o complexo QRS era despolarização de ventrículo, o que passa a ser a onda P? Repolarização do ventrículo. Então eu passo a repolarizar, repolarização ventricular. Então a onda P representa o quê? A repolarização da massa muscular, tá? Do coração ventricular. Tudo bem? Aí pergunto, não chegou o momento de relaxar átrio agora? Chegou. Cadê a onda do relaxamento do átrio? Vocês sabem essa resposta? Não é a U. Esquece essa onda U, é a contração dos músculos papilares. Cadê a onda do relaxamento do átrio? A onda da contração do ventrículo do átrio está aqui, ó. Contraiu o átrio, contraiu o ventrículo. Relaxou o ventrículo, cadê relaxar o átrio? Cadê a onda do relaxamento do átrio? Cadê a onda da repolarização atrial? Está escondido. Justamente por quê? Porque enquanto o átrio está relaxando, quem está contraindo? Ventrículo. Então a onda da contração ventricular tem certa magnitude, tem magnitude tal, né, que sobrepuja a magnitude da onda do relaxamento, do relaxamento ventricular, do relaxamento atrial, né? Então enquanto o átrio está relaxando, o ventrículo está contraindo. Então essa onda é muito maior, acaba escondendo a onda de relaxamento. Tudo bem, pessoal? Ótimo. E a onda U é a contração dos músculos papilares, ok? É uma onda que representa a contração muscular papilar. O que a gente pode extrair daqui para as patologias? Ela deve ter falado de flúter atrial, fibrilação atrial, meseta, infarto agudo, infarto tardio. Vamos falar de algumas coisas nesse sentido. Primeiro, a patologia, e aquela que a gente mais fala, é sobre o quê? Depois a gente vai para o vetor e distribui quem está vendo como é que faz, como é que não faz. Ela ainda não falou nada pra gente, que cárcere. A Adriana não falou nada? Mas a Fábia já falou de doenças. A Vera fala. Então vamos lá. Então vamos falar de infarto. Se tem um paciente com infarto, esse infarto pode ser pequeno ou pode ser grande. Ele pode ser recente ou ele pode ser tardio. Quando eu tenho um infarto, primeira regra e regra básica. Se tem uma área aqui que morreu, vamos colocar que tem uma área pequena aqui que morreu. Necrosou. Por falta, obviamente, de sangue ou uma oclusão vascular, né? Uma placa ateromatosa, e aí faltou sangue e morte por hipóxia secundária. Vamos supor que tenha sido aquela artéria descendente anterior esquerda, isso aqui sai da coronária esquerda. Então, da coronária esquerda, descendente anterior esquerda, lembra? Ou septal anterior? Vocês lembram da anatomia? Claro que vocês lembram. E aí o que acontece? Essa artéria foi ocluída e essa massa que morreu. Pergunto não, porque eu tenho que dar exposição de um subsídio para vocês pensarem. Quando eu tenho uma área morta, o vetor elétrico foge da área de infarctação. Entendeu o negócio? O vetor elétrico não estava nesse sentido aqui, ó, para baixo. O vetor elétrico agora ele não consegue se dissipar no tecido que está morto. Então o vetor elétrico foge da área de infarctação. Então o vetor elétrico faz isso aqui, ó. Ele vai para cima. Deu para entender? O vetor elétrico foge. Mas o que acontece? É uma área pequena que não é capaz, obstante disso, não é capaz de reduzir a onda R. Deu para entender o que eu quero dizer? A onda R não é só positiva porque o vetor estava descendo na região apical. Agora, se o vetor estiver subindo, era para a onda R estar o quê? Negativa. Mas não importa, porque a morte aqui é pequena, os outros vetores continuam indo para baixo. É só um pequeníssimo vetor que está fugindo, porque a área infartada também é pequena. Então significa que eu continuo tendo o quê? Continuo tendo um R. Continuo tendo um R positivo. O que pode vir a acontecer é o indivíduo ter o quê? Uma diminuição da amplitude de R. Certo? Então quando o indivíduo tem uma redução da amplitude de R, você pode talvez conjecturar que ele tenha tido um infarto. Obviamente com sinais clínicos que ele também apresenta. Dor, angina pectoris, que a gente chama, sudorese fria, uma palidez e tudo mais. Tá? Além disso,
você pode ter uma alteração aonde? Claro, se eu tiver uma área morta enorme, necrótica enorme, esses setores todos irão fugir da área de infartação. E aí a minha onda R, obviamente, vai ficar negativa. Tá? Então tudo depende da área, do comprometimento vascular e da área que foi acometida. Diga. Não, é que eu entendi isso, mas aí a fala bastante. Sim. Ela tem lá no tem D1, Calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nas derivações. D1, D2, D3, ABR, ABF, ABR. Nós vamos chegar, nós vamos calcular se tem desvio para a esquerda, se tem desvio para a direita. Calma. Agora é uma identificação apenas do que? No jeitão das ondas. Ok? Tudo bem? Mas dependendo desses negócios aí, elas mudam. Esse é o meu. Elas mudam. E aí a gente vai por quê? Por conta do posicionamento do eletrodo. Então, dependendo da área que você capta o potencial elétrico, as ondas vão mudar. As ondas mudarão. Se eu capto mais para a esquerda, a onda muda. Se eu capto mais para a direita, a onda muda. Deu para entender? Então eu tenho um modo para isso. Diga. Qual onda que diminui o infarto? Aqui, a R. Há uma negativa de R ou uma redução de amplitude de R. Tudo bem? Bom, agora tem uma outra possibilidade de identificação. A possibilidade de identificação de um infarto recente ou tardio através de quem? Da análise do segmento ST. Diga. Então, onde a gente posiciona o eletrodo para ficar essa baixada aí? Essa zona. Essa como zona. Essa? É. Entendi. Ó, vamos lá. Dá um pause aí para te achar. Tá, certo? O ventrículo esquerdo está voltado para a derivação D3. A derivação D1 está entre a VR e a VL. Por que chama R e LF? Alguém já falou isso? É right, left, foot, de pé. O pé para baixo, right para a direita e left para a esquerda. Então, entre right e left, eu tenho o que? A derivação D1. Entre o L e o F, D2. Entre o L e o F, D3. Então, a minha derivação D3 é a derivação de vetor principal. O que significa vetor principal? É onde o ápice do coração está voltado, que foi o que eu desenhei. O sentido tem que ser isso aqui, ó. O potencial elétrico tem que vir para cá. Se ele for para lá, está errado. Isso quando eu analiso quem? Isso quando eu analiso D3. E claro que se eu analisar D1, não vai dar na mesma, vai inverter. E é claro que se eu analisar D2, vai inverter também, porque aí o certo seria jogar para lá. Então, quando eu analiso D3, eu analiso para cá primeiro. Agora, professor, eu sei que o vetor, quando está entre 120 e 0 aqui, perdão, o vetor quando é que eles consideram 95, nem 90. É menos 30 e mais 90, mas tem livros que consideram 95, estão entendendo? Entre menos 30 e 90, eu tenho o que? Normal. Vetores normais aceitáveis entre menos 30 e 90, e mais 90. Então, se esse vetor é produzido entre menos 30 e mais 90, no cruzamento das barras, que eu vou dizer o que é o cruzamento das barras, está normal, certo? Então, esse é meu intervalo de confiança. Meu intervalo de confiança é menos 30 e mais 90, corretor. Tá? Isso aqui é o normal. Só que é o normal como? Como que eu calculo esse normal? Como que eu identifico esse normal? Aí vocês têm que ver o seguinte: vocês vão cruzar a perpendicular de cada um. Como a perpendicular de cada um? Vocês vão começar assim, ó. AVF, AVL e AVR. AVF, AVL e AVR. Ordem alfabética, certo? Então, AVF tem que cruzar com D1, AVL tem que cruzar com D2 e AVR tem que cruzar com quem? D3. Como cruzar? Cruzar perpendicularmente. Então, olha aqui, ó. Aqui não é D1. D1 tem que cruzar com quem?
perpendicularmente com quem? AVL. Aqui não é D3? D3 tem que cruzar perpendicularmente com quem? Com AVL. Sim ou não? Só que nós vamos fazer quem primeiro? Em ordem. Nós vamos fazer esse primeiro cruzamento aqui, ó. Tá? Se esse cruzamento der fora, se esse cruzamento der um vetor fora desse intervalo aqui, aí eu tenho que fazer a outra derivação. Então primeiro eu faço a derivação primária, depois se der fora eu faço o quê? A derivação secundária. Ok? Calma que vai funcionar. Tá? Saber onde é o Saber onde é. Para saber onde é, para saber onde está o problema. Tá? Para saber se está desviado à direita, desviado à esquerda ou desviado ao oposto. Tá? Ó, por exemplo, aqui é uma situação normal, onde o vetor foi produzido no intervalo de confiança, que é de mais 90 a menos 30. Então é normal, o vetor está numa posição normal. Aqui, por exemplo, já é um vetor oposto. Tá? E aqui também, um vetor com desvio à direita. E aqui com desvio à esquerda. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos olhar no eletrocardiograma. Vamos lá. Professor, se fazer decomposição de vetor na física, chega no resultado? Chega, só que aí o que acontece? Você precisa encontrar qual que é o vetor isoelétrico ou isodifásico, que é isso aqui, ó. Vamos lá, esse método de cálculo de eixo elétrico nos permitirá saber sua localização com mais precisão. Procuramos a derivação onde o QRS é isodifásico. O que significa? Olha lá, eu vou procurar onde eu não tenho um predomínio, ou seja, onde eu não tenho pico. Aqui é isodifásico, ou seja, o meu R está igual ao meu S. Então o pico de onda para cima está igual ao pico de onda para baixo. Então eu tenho meu isodifásico aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho meu isodifásico em AVL. Então achei o isodifásico, uma vez localizado, procurando a derivação perpendicular a esta. Se o QRS, Jesus! Se o QRS é predominantemente positivo, o eixo é nessa direção. Se o QRS é predominantemente negativo, o eixo na direção oposta. Então é assim, se na derivação AVL, no AVL, o QRS é isodifásico, localiza-se a derivação perpendicular que é D2. Se em D2 QRS é positivo, então o eixo está em sua direção de 30 graus. Então o que eu vou fazer primeiro? Achar o isodifásico. Aqui o isodifásico está onde? Está em AVL, certo? Então eu vou lá no AVL. AVL é D2. Tá? Então o meu isodifásico está entre AVL e D2. O que eu vou fazer? Vou calcular o vetor. Tá? Então eu vou chegar lá em AVL e vou chegar lá em D2 e vou verificar que está isodifásico. E aí eu vou na primeira derivação, vou em AVF. Cadê o AVF? O AVF está como? O AVF está positivo, certo? Então se o AVF está positivo, eu vou pegar a AVF e jogar para cá, ó. Jogar para positivo, jogar para a minha direita. Só que o AVF cruza com quem? Perpendicular. Um D1. E aí eu vou verificar a derivação D1. Como é que está D1? Está negativa. O meu AVF está positivo e o meu D1 está negativo. Significa que eu tenho que riscar isso para vocês. Está aparecendo lá? Ó. O meu AVF está o quê? De novo, o meu AVF está o quê? Positivo. Então o meu AVF está para cá. Ó. Sim ou não? O meu AVF está positivo. Está para cá. E o AVF cruza com quem? Qual a derivação que usa o AVF? D1. O meu D1 está como? Cadê o meu D1? O meu D1 está o quê? Negativo. Se o meu D1 está negativo, o meu D1 está para onde? Está para cima, certo? Então eu vou pegar D1 e jogar para cá. Cruzou? Cruzou. Mas cruzou aqui? Não.
cruzou aqui, ó. Só que como cruzou ali, cruzou em uma área que pode ser tanto bom quanto ruim. Vocês não estão entendendo? Porque meu intervalo de confiança é de menos 30 até 90. Então ele cruzou nesse quadrante, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Ele cruzou no quadrante 2. E o quadrante 2 é, sei lá. Por que o quadrante 2 é sei lá? Porque ele pode ter cruzado depois dos 30 ou antes aqui dos 30, próximo do zero. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar outra derivação. Deu para entender? Então uma derivação vai puxando a outra. Agora vamos supor que o meu D1 aqui, ó, por exemplo, ó, o meu D1 tivesse dado o quê? Positivo. Tá? Aliás, ele deu. Eu interpretei que eu não enxerguei. Ó. Aqui é D1, aqui é AVE. AVE. Perdão. Aqui é D1 e aqui é AVR. O meu D1 deu positivo, então vamos recalcular. Você quer ver? Vai dar normal esse elétrico, porque os dois deram positivo. Vamos lá, de novo. O que eu acho o isoelétrico? Achei o isoelétrico, não achei? Achei o isoelétrico, vou lá, tá? Vou calcular. Achei o isoelétrico, bateu, né? O isoelétrico com D2. O que eu vou fazer? Vou calcular. Começo o meu cálculo. Começo por quem? AVF e D1. Vamos lá. A VF não está aqui? Sim ou não? A VF está aqui. D1 não está aqui? Está aqui. Tá? Como é que está o meu AVF? Vamos encontrar meu AVF. Meu AVF está o quê? Positivo. Como é que está o meu D1? Esquece isso aqui era AVR. Como é que está o meu D1? Positivo também. Então o meu D1 está positivo. Vamos jogar a AVF positivo? Vamos jogar a AVF para cá. Então essa é a minha linha de AVF. Eu vou jogar meu AVF, essa é a minha linha de AVF. Ó. Eu vou jogar meu AVF para cá, para positivo. E vou jogar meu D1. Eu tenho jogado positivo para cá. O que aconteceu? Eu peguei exatamente o quadrante bom. Ou seja, a AVF positivo e D1 positivo cai no intervalo de confiança. Então o meu vetor está no quadrante que deveria estar. Tá? Agora, por exemplo, se eu tiver um AVR negativo, eu estou jogando para cá, ó, eu tenho um AVR aqui, ó. Se eu tiver um AVR negativo, ele vai estar jogando para cá. Ó. AVR cruza com quem? O D3. E aí eu tenho o meu D3. Se eu tiver o meu D3 também negativo, é tudo para dar errado. Ou seja, o meu intervalo está aqui. Está o oposto do ápice do coração. Deu para entender como é que calcula? Então você tem que encontrar como é que está o D2, como é que está o D3, como é que está o D1, como é que está o AVF, o AVR, o AVL. E aí você tem que cruzar, jogar para positivo se tiver positivo, jogar para negativo se tiver negativo, tanto as derivações D1, D2, D3 quanto a VF, AVR. Só que você começa por qual? A regra é se começar pelo AVF. Se esse AVF não der certo, você vai tirar a prova dos 9 aonde? No AVR. Se não der certo, você vai tirar a prova dos 9 aonde? No AVR. Então é assim que a gente calcula. Só que sim, é uma maneira mais grosseira de calcular. Quem é cardiologista bate o olho e já vê para onde que o desvio foi. Se esse desvio for um desvio igual o nosso aqui, ó, oposto, se foi um desvio para a direita ou se foi um desvio para a esquerda. Se foi um desvio para a esquerda, é um desvio depois de menos 30, é aqui. Se foi um desvio oposto, foi onde deu o nosso. Se foi um desvio para a direita, é aqui. Deu para entender? Mas professor, tem um desvio oposto aqui, igual você fez aqui? Não, eu simulei o pior dos quadros. Normalmente quando tem um desvio oposto, é quando o paciente tem uma destrocardia, o coração é do lado direito. Claro, você coloca os eletrodos do lado esquerdo como era para ser, você vai colocar lá achando que o coração está com o ventrículo esquerdo voltado para cá, mas não, o coração está com o ventrículo esquerdo voltado para onde? Para a direita. Então você fala, putz, o cara está morrendo. Mas não é. Você vai fazer um exame por imagem e tem dextrocardia. Por isso é uma pergunta de prova, isso, né? Ah, que legal.
Paciente sem sintomas, detectado um eletrocardiograma por posicionamento de eletrodo, detectado um vetor oposto. Verdade, né? Você imagina para o segundo ano, você vai ficar louquinho, né? Deu para entender mais ou menos? Olha, tipo assim, toda vez que tiver uma paralela, para dentro vai ser positivo, para Ó, fora. é só você olhar, ó, dá uma olhada, ó. Daqui para cima é o quê? Negativo. Daqui para baixo é o quê? Positivo. Se for positivo, você risca a setinha para baixo, você não errar. Se for negativo, você risca a setinha para onde? Para cima. Aí você vai cruzando. Aonde interseccionar é a área que o vetor foi produzido. Entendeu? Agora tem o seguinte, ela pergunta assim, Adriana, normalmente, né? Por exemplo, ela não quer saber só se está bom ou se teve desvio para direita, ela quer saber o grau. E aí o que você tem que fazer para saber o grau? Você tem que ver a magnitude da onda. Se ela está mais positiva ou menos positiva, para ir calculando essa angulação. Entendeu? Agora vai fazer mais sentido. Você entendeu? Então, primeiro é entender que o coração. Não, só. Para clarear um pouquinho. Ó, então, por exemplo, essa regrinha é bem bacana, essa regrinha salva, dá uma olhada. Primeiro, se QRS em D1 e AVF forem positivos, o eixo é normal. Vem comigo, vem aqui, vem comigo, QRS em D1 e AVF positivo, o eixo é normal. D1 positivo e AVF positivo, normal. Segunda regrinha, segunda regrinha, se ambas as derivações, o QRS é negativo, o eixo tem um desvio extremo, foi o que eu fiz, não importa, né? Se D2 quer dizer, vai cruzar o oposto, né? Se em D1 é negativo, em AVF é positivo, o eixo tem um desvio direita, tá vendo? Vamos lá. Se em D1 ele for negativo, em AVF for positivo, ele tem um desvio à direita. Claro, você vai jogar positivo em D1 e negativo em AVF. Então a AVF vai jogar para lá, só que D1 vai continuar jogando para baixo. Então a intersecção vai ser para onde? Para a direita. Tá? Muito bem. Continuando. O 4. Se o QRS é positivo em D1, vem comigo. QRS é positivo em D1 e negativo em AVF, é necessário fazer a derivação o quê? D2. Aí você faz o D2. Aí o 4A e o 4B. Se é positivo em D2, o eixo é normal, é óbvio. E se é negativo em D2, tem um desvio para onde? Para a esquerda, que é aquela questão que eu tinha feito antes. Né? Se cai aqui ou se cai aqui em cima. Entendeu? Então, aí normalmente o D3 é quando o paciente ele tem um desvio aqui entre os 30 aqui, né? O menos 30, e quando o D2 deu negativo, quando o D2 deu negativo, não quando o AVL deu negativo, mas quando o D2 deu negativo, aí você fica numa área também nebulosa, aí você é obrigado a fazer o D3. Então, normalmente, quando o D2 é negativo, você pede ajuda para o D3, não quando o AVL é negativo. Quando o AVL é negativo, você sabe que já tem problema. Tá? Tudo bem? Mas nós teremos outras oportunidades, só para dar uma clareada. Tá? Tira foto. Vou apagar esse dia. Agora tem o seguinte, voltando lá para o que a gente estava vendo da interpretação normal aqui. Bom, e aí o que acontece? Por que tem que prestar atenção no segmento ST? Vamos imaginar que o cara teve um infarto.
só que ele não sentiu que ele teve um infarto. Não sentiu, vamos falar de um infarto agudo e de um infarto tardio. Ele sentiu que infartou, teve sintomas que eu disse, dor, tal. Só que é um infarto de pequena monta. Então ele teve aí, por exemplo, uma área necrosada pequena. O que significa que parte dos funcionários dessa massa cardíaca, parte desses miócitos, dessas células, desse tecido, pararam de trabalhar. Só que a produção da fábrica tem que continuar a mesma, concorda? Tem que mandar volume de ejeção do mesmo jeito. Os outros funcionários estão ferrados. O que os outros funcionários vão ter que fazer? Trabalhar mais. O que significa trabalhar mais? Contrair mais. Significa ter mais sístole. Só que para que eu tenha mais sístole, tem que ter mais quentes. Diástole. Então antes, por exemplo, quando você dá uma garfada na comida, você tem que esvaziar a primeira para pegar a segunda. Não consegue pegar duas. É uma, você esvazia, não é? Para depois comer a outra. Então antes de qualquer contração, você tem que ter um relaxamento. Esse coração está precisando bombear mais rápido. Por quê? Porque ele perdeu o funcionário, está precisando bombear mais rápido para manter o volume de ejeção, o débito cardíaco. Certo? Então para ele bombear mais rápido, ele tem que o quê? Para ele contrair mais rápido e mais vezes, ele tem que relaxar mais rápido. Então nós temos uma situação aqui, né, de eletrocardiografia chamada de supradesnivelamento de ST, que é quando o segmento ST faz isso, ó, ele supradesnivela. O que é isso, professor? Um supradesnivelamento do segmento ST. O que significa um supradesnivelamento de ST? O sonho dele é chegar antes no relaxamento ventricular. O sonho dele é repolarizar rápido. Porque quanto mais rápido ele repolarizar cortando o caminho, mais rápido ele vai contrair novamente para produzir uma nova sístole. Então a gente identifica muitas das vezes infarto assim, verificando um supradesnivelamento de ST, que significa a pressa do coração, né, a celeridade do coração em direção a um processo de relaxamento ventricular para que ele possa contrair e ter uma nova sístole, uma sístole mais rápida. Deu para entender? Ele dá para identificar como essa pessoa teve um infarto no passado. Dá através do quê? Do infradesnivelamento. Por quê? O infradesnivelamento é uma acomodação da musculatura cardíaca, reservando o quê? Para si energia, quer dizer, mantendo, né, a efetividade de contração e aumentando o tempo de quem? De pausa. Entende? Diminuindo o esforço do maquinário cardíaco. Então, às vezes, o coração se comporta de maneira diferente. Quando eu tenho infarto agudo, eu tenho que uma celeridade em prol da próxima sístole. Quando eu tenho infarto crônico, há uma acomodação da massa cardíaca e um retardo para chegar no relaxamento. Porque a ideia é manter a sístole por mais tempo e atrasar o relaxamento. São duas maneiras diferentes de tentar equacionar o problema de ter uma massa morta no coração. Sim ou não, pessoal? Então vamos para a última patologia, falando de ventre e vamos falar de átrio. Nós temos como herdabilidade genética e predisposição também a possibilidade aqui no átrio direito do potencial elétrico não ser deflagrado e emanado só do nódulo sinoatrial. Essa doença é chamada do quê? De fibrilação atrial. O que é uma fibrilação atrial? O indivíduo tem como predisposição focos ectópicos aqui de nódulos sinoatriais. É como se ele tivesse o nódulo sinoatrial dele no lugar que tem mesmo e tivesse o quê? Células também autoexcitáveis e células de disparo atrial, de disparo ali sinusal na região atrial, mas ectópicas, esparsas. Deu para entender? Se não deu, o nosso ponto principal de levar o potencial elétrico não é o nódulo sinoatrial, não é o marca-passo biológico. É como se você tivesse um defeito no coração, tivesse uma patologia em que o seu nódulo sinoatrial fosse um pouquinho esfarelado e tivesse esse tipo de célula espalhada no arcabouço atrial direito. Ou seja, o teu átrio não vai ter o quê? Programadamente uma ritmicidade. Isso significa que a onda P não será assim. Se eu tenho vários focos disparando em momentos diferentes, como é que ficaria a onda P? Ficaria assim, ó. Desse jeito, serrilhada. Então, uma onda P serrilhada significa o quê? Uma fibrilação atrial. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso que já vai passar hoje, tá? E aí, na próxima aula, a gente fala um pouco mais sobre o eletrocardiograma. O que é legal? Eu vou separar o eletrocardiograma lá com infarto, com